Bom dia, pessoal. Aqui é o Thales Lemos e eu vou estar apresentando uma relação de gestão e mercado financeiro na perspectiva do filme O Lobo de Wall Street. Falando um pouco, né, só trazendo algumas informações sobre o filme, do diretor Martin Scorsese, roteirista Terence Winter e do protagonista famoso Leonardo DiCaprio. Filme de 2013 que foi super, né, acolhido pela crítica, teve várias indicações no Oscar na época, e surpreendentemente ele foi baseado em fatos reais. Um fato que até eu não sabia, né, que no caso, o Lobo de Wall Street, o Jordan Belfort, que é o protagonista do filme, e também foi uma pessoa na vida real que cometeu atos semelhantes aos que o filme retrata. Agora, voltando ao filme. O Jordan Belfort, que era filho de contadores, ele inicia sua carreira no mercado de Wall Street e conhece um mundo extremamente canibal e degenerativo junto a esse mercado. O que isso quer dizer? Quando ele começa a trabalhar nesse mercado, né, na corretora de ações, lá dentro eles colocam no pacote do sucesso aquilo uma vida completamente canibal, ilegal e degenerativa, assim, com altas fraudes e muita má fé, né, na venda de seus produtos. A empresa onde o Jordan começa a trabalhar, ela logo no início ela quebra devido à Segunda-feira Negra de 87, devido a uma queda no índice Dow Jones, que é um índice, né, que acompanha um dos índices que acompanham, né, as grandes ações, né, norte-americanas, uma queda de 22,61%. Então, nesse cenário, as corretoras não tinham o que fazer, ficaram sem saída e acabaram fechando as portas. Após isso, ele cria sua própria corretora, com os amigos que ele encontra no decorrer do filme, que é a Stratton Oakmont. Aí agora trazendo um pouco o olhar da gestão, né, o olhar das teorias de controle, né, financeiro, contábil, em relação ao filme. E nesse filme, a ilegalidade é a tônica da discussão. A todo tempo, desde os fatos, os acontecimentos pessoais dos personagens, quanto os acontecimentos da empresa estão envoltos em situações ilegais de má fé e em situações prejudiciais, tanto à sociedade quanto para eles mesmos. O que acontece? Algumas das grandes coisas que acontecem no filme, que afinal o filme ele é muito grande. Então, assim, aqui eu vou estar trazendo os pontos assim, que cabem na discussão de gestão. Que o filme ele tem diversas abordagens devido à sua duração. Acontece muitas fraudes, né? Os personagens a todo instante estão praticando fraudes, corrupção e má fé, né? Na compra e venda de ações. Existe uma intenção real em prejudicar e ferir os clientes. A todo tempo eles não bastam vender, né, os seus serviços, mas eles querem vender de forma em que eles saiam no lucro e os clientes saiam no extremo prejuízo para que o seu lucro seja ainda maior, e uma preocupação única com os próprios valores e interesses. E isso é um ponto que cabe também na discussão sobre gestão, porque o Jordan Belfort e os amigos dele, que são a alta cúpula da Stratton Oakmont, eles não só prejudicam os clientes, como ainda existe ali uma relação canibalesca com os próprios funcionários do baixo escalão da empresa. E isso também é um ponto que as teorias de gestão dizem que não deve ser, né? Existe uma necessidade de todos os colaboradores da empresa terem reconhecimento e serem valorizados de forma ideal. Bom, aí trazendo alguns pontos que as teorias de gestão, as teorias administrativas,
e contábeis colocam pra gente e que dá pra gente confrontar com os acontecimentos do filme. Primeiro ponto, controle das forças. É fundamental uma boa relação com as forças que envolvem o negócio para a prosperidade no longo prazo. Ou seja, isso aqui é um ponto que o Anthony e o Govindarajan tocam bastante, né? Que é a relação da empresa com as forças de mercado, que são os stakeholders, clientes, né? Os fornecedores, o governo, a sociedade civil. Então, no caso do filme, no caso da empresa do filme, ela não tem uma boa relação com os clientes e também não tem uma boa relação com o governo. E para uma prosperidade de uma empresa no longo prazo, é necessário o controle dessas forças. Então aqui a gente começa já a ver os pontos de ruptura, né, entre as teorias de gestão e a cultura, né, da empresa Stratton Oakmont. Outro ponto, função social. Uma empresa que age na ilegalidade não está cumprindo sua função social de retorno à sociedade. Toda empresa ela tem uma função social, né, de retornar, né, geração de emprego para a sociedade, retornar os próprios pagamentos de impostos, que no caso a empresa do filme vivia inteiramente na ilegalidade, então essas coisas não aconteciam também, ou seja, a empresa não estava cumprindo sua função social. Outro ponto, gestão ética. Não existe um referencial de gestão para empresas sem moral e sem ética social. Enquanto a gente está discutindo aqui gestão, métodos de gestão, técnicas de gestão, esses métodos e essas técnicas só funcionam já dentro do pressuposto de que a empresa está nos conformes legais. Se ela não está, nada disso faz sentido. E também um alto risco, né, as consequências drásticas de se viver na ilegalidade. Bom, aproveitando esse ponto, aqui eu vou explicar o que era exatamente, dentre as diversas ilegalidades da empresa do filme, qual que era a principal. Eles pegavam uma ação que não estava dentro de um portfólio conceituado do mercado financeiro, né, de Wall Street, e vendiam como se estivesse. Ou seja, eles estavam vendendo banana a preço de ouro. Aqui trazendo uma linha do tempo dos fatos do filme, que eu chamei de linha do tempo do fracasso. Porque é bem intuitivo isso. No início, houve o crescimento desse negócio, né, do Jordan Belfort, um negócio ilegal. Né? Após isso, esse início de crescimento foi um sucesso estrondoso. Né? Altos rendimentos com base na má-fé e nas falcatruas com os seus stakeholders. Depois começa um declínio. Né? O FBI começa uma perseguição e também um declínio na vida pessoal, nas vidas pessoais dos envolvidos, né? Da alta cúpula da empresa, do Jordan e de seus amigos. Porque o filme também representa, né, que a ganância, né, o egoísmo que cresce com a chegada do poder, né, o poder financeiro, ele traz incondicionalmente efeitos na vida pessoal das pessoas. A vida das pessoas também começam a ruir quando a ganância se torna um ponto alto, né, na vida. E depois ele começa a colher tudo que ele plantou, né? A vida dos envolvidos começa a passar por situações cada vez mais drásticas e chega no limite. Várias vezes que eles quase perderam suas vidas, né, no meio das grandes confusões que a ilegalidade e a ganância os levaram. E no fim, a empresa fecha as portas, a empresa cai em ruínas, a alta cúpula foi presa, teve um esquema de corrupção, foi descoberto, foi grande, e isso mostra que a ilegalidade ela é insustentável no longo prazo. No início, ela gerou altos rendimentos, mas uma hora a casa cai. Aí nesse ponto aqui, eu em parceria com a Lidiane, nós discutimos um pouco sobre
né, os nossos filmes que escolhemos e vimos uma relação entre eles, né, o Lobo de Wall Street e Enron, os mais perto da sala. Porque ambos, no caso da Enron, que era uma empresa do setor energético, que começou também num grande sucesso, né, e devido às suas táticas também ilegais de extrema valorização das próprias cotações das ações, que não condiziam com os balanços, né, com a realidade da empresa, com o patrimônio da empresa, chegou em certo ponto que também levou à ruína. E isso também acabou se devendo a uma desregulamentação do Estado, na caso da Califórnia, que ele não interferia muito nessa questão do mercado de ações no livre comércio, em que a Enron poderia elevar o preço das ações de forma que quisesse e ainda praticou de táticas que fizeram as ações dela crescer muito, incentivando, por exemplo, os próprios funcionários a comprar, pegar seus rendimentos, suas poupanças e investir na própria empresa, né? E também, após isso, começou a mexer com ferramentas e operações financeiras mais complexas a fim de esconder a realidade da empresa que não condizia com o preço de suas ações. E, como a gente sabe, também no final a empresa colapsou e o que gerou novas leis rígidas, né, nos Estados Unidos, como a lei SOX, que regulamenta firmemente, né, o mercado financeiro, né, o mercado acionário. Depois desse que foi um grande fato marcante na história do mercado norte-americano e mundial. E após essa discussão nossa, em que ela me contou um pouco desse filme, né, os fatos, e eu também expliquei para ela sobre o Lobo de Wall Street, a gente concluiu, né, algumas relações e achou interessante colocar elas em pauta, né, na discussão, para a gente ver como que, inclusive isso é um fato que na época acabou acontecendo, né? A gente tem o caso da Enron, ele é bem famoso, né? Que a gente está sempre discutindo e vendo questões dele, até durante a nossa graduação mesmo, a gente viu bastante. E o caso de Wall Street é um outro caso também que se mostra, né? Que mostra que o mercado financeiro, o mercado acionário precisou passar por certos perrengues para chegar na seriedade e nas leis rigorosas que os Estados Unidos têm hoje, né, com a questão financeira, né, das pessoas. E aí justamente esses pontos em comum, né, que foram as fraudes dos dois filmes, né, na mensuração das cotações das ações de empresas, e ambas as práticas resultaram em suas empresas arruinadas, que é o que a gente conclui, que para uma empresa ser próspera, ela precisa de ter uma boa gestão e não existe ferramentas, técnicas de gestão para empresas ilegais. E nisso se torna evidente que no longo prazo essas empresas serão insustentáveis e não há como a prosperidade reinar em situações como essa. E assim, agora concluindo, a gente vê que os pilares do sucesso, né, além de uma boa gestão, a gente percebe tanto no filme de Lobo de Wall Street quanto no filme da Enron, né, que existe deveres éticos, morais, princípios, cooperação, transparência, principalmente, né, um dos principais, lealdade, respeito não só com os seus colaboradores, mas com todos os stakeholders, integridade, bom senso, cooperação, enfim. Esses são grandes pilares que vão levar o sucesso ao longo prazo, ao sustento de uma empresa e de uma entidade
para muitos anos, né? Não só para empresas, mas também para a vida pessoal das pessoas, né? Com certeza, se pessoas físicas também vivem em ilegalidade, essas vidas também serão insustentáveis no longo prazo. Agradeço a todos e uma boa tarde.